Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este sábado, na 33ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Lucas 20, versículos de 27 até o versículo 40, que diz assim: Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Pessoal, eu quero chamar a atenção de algumas coisas aqui importantes, né? Primeiro é você perceber que os personagens que estão aqui questionando Jesus, eles são extremamente importantes para que a gente entenda o que está acontecendo no Evangelho. No versículo 27 diz que se aproximaram de Jesus alguns saduceus. Quem eram então os saduceus? Dentro da religião judaica existiam 2 grupos muito famosos para a gente. De um lado, os fariseus e do outro, os saduceus. Os saduceus eram um grupo mais rico, os fariseus não. Os saduceus eles eram mais apegados à lei ainda do que os fariseus, ao ponto de literalmente só aceitarem os 5 primeiros livros de nossa Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio. O que acontece? Por lá não ter nada explícito que a pessoa de Moisés acreditava ou não em ressurreição, eles duvidavam da ressurreição. Então é por esse motivo que eles chegam para Jesus e vão falar sobre isso. Qual é a estratégia? Eles pegam o texto de Moisés, que para eles é Moisés quem escreve o Pentateuco, e aí vai dizer, alguém está casado, ele morre, e aquela mulher acaba podendo se casar com outras pessoas, porque Moisés permite. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Aí Jesus dá uma ótima resposta. Versículo 34. Nesta vida, os homens e as mulheres se casam. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos não vão mais se casar. Por quê? Porque Deus já vai bastar de modo completo. É preciso entender que existe uma realidade de vida aqui e existe uma outra realidade na vida eterna. Isso é muito importante. E aí, o próprio Jesus vai dizer, já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Gente, quando Jesus coloca que serão iguais aos anjos, muita gente quer utilizar esse versículo para meio que dizer assim, que Jesus fala que quando a gente morrer, a gente vai virar um anjo. E aí tem gente que fala isso, Olha, fulano morreu, então fulano agora virou um anjo, E quer utilizar a Bíblia como argumento. Mas Jesus não fala isso. O que é que Jesus quer dizer? Os anjos, eles têm uma natureza muito mais próxima de Deus. Os anjos, eles podem ter uma intimidade muito mais profunda com Deus. Justamente porque em nós, o que nos afasta de Deus é o pecado. Os anjos não têm pecado, a não ser os anjos que decaíram lá na eternidade também, lá atrás, Como, por exemplo, Lúcifer. Partindo desse pressuposto, Jesus quer dizer, quando a gente, de fato, sai desta vida terrena e formos para a vida eterna, nós vamos ter uma vida similar aos anjos, de servir a Deus, de adorar a Deus, de ver a Deus face a face. E é por esse motivo que, de fato, Jesus está colocando isso aqui. No versículo 37, Jesus utiliza um texto da própria Escritura contra os saduceus. Qual é o texto? Na passagem da sarça ardente, está lá em Êxodo, apresenta-se a fala de que Deus fala, que é o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Aí Jesus vai dizer assim, olha, Deus não é Deus de morto, mas de vivo. Então, Jesus dá a seguinte indicativa, de que Abraão, de que Isaque e de Jacó teriam uma vida após essa vida terrena. Ou seja, se eu não aceitar que existe ressurreição dos mortos, então Deus seria Deus de pessoas mortas. Mas na verdade não. Deus é um Deus dos vivos. Deus ele é o Senhor que dá a vida.
E aí é por esse motivo que os doutores da lei, que eram pessoas que conheciam muito bem a lei, elogiam a resposta que Jesus de fato dá. Amados irmãos e irmãs, o evangelho deste sábado acaba tocando então nesse tema que é tão caro para a nossa fé, que é a ressurreição dos mortos. Que a gente possa, de fato, à luz desse evangelho, permitir que o nosso coração ele se alimente de esperança. A nossa vida não termina aqui quando nós morremos, mas pelo contrário, existe uma vida além desta vida que estamos vivendo aqui. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.